Nós vamos estudar Tiago, capítulo 5, é o último capítulo desse livro tão prático, tão acusatório em algumas partes, né? Tão delicado também de se falar. É a carta de Tiago aos crentes judeus espalhados pela terra. Um comentarista por nome William MacDonald, ele disse que os primeiros 6 versículos de Tiago, capítulo 5, são pouco pregados, porque o contexto dele, Estados Unidos, Califórnia, muita gente rica. Ele falou, se a gente começar a pregar isso aqui, a gente começa a perder a amizade. Deixa eu fazer algumas declarações para vocês. E todas elas estão abertas à discussão. Embora a gente não vai discutir aqui esses assuntos, tá bom? Mas como está aberta a discussão, mas a gente não vai discutir aqui. No foro próprio, né? Se fosse para discutirmos isso num ambiente próprio, uma vez que ele tem um aspecto político muito grande também. Algumas pessoas, elas lutam contra os ricos. Abaixo os ricos, que não haja ricos. Alguns propõem inclusive taxação sobre as grandes fortunas. Outros propõem, de modo ridículo, na minha opinião, vou explicar por quê, que os ricos peguem seu dinheiro e distribuam para todo mundo. Porque aí vai acabar com a fome na terra, vai acabar com muitos problemas sociais. Tá, dito isso então, porque a gente vai meter o pau nos ricos, tá? Então nós temos que dar uma introdução para ninguém pensar assim, então nós vamos lutar contra as riquezas, é isso? Calma lá. Então a outra declaração que eu faço é a seguinte: o mundo precisa dos ricos, muito, mais do que você imagina. O mundo precisa muito dos ricos. As igrejas precisam dos ricos. A obra missionária precisa dos ricos. Então vamos começar de um modo retroativo, quer dizer, pegando aqui e voltando nos argumentos para ver se isso não está certo. Pensemos no missionário, e como eu estou nesse ramo já de preparo de missionários, conhecer missionários, a gente já ouviu isso muitas vezes. Quem sustenta a obra não são os ricos, são os pobres. Tá, já ouvi isso muitas vezes, inclusive vivendo do Evangelho. Eu me lembro de uma senhora que ela dava para nós todo mês alguns sabonetes. Sim, sabonetes. Nós éramos alunos em Peniel. Meu pai era tipo um captador dos recursos, né? Porque a igreja onde eu era membro enviava um dinheiro para mensalidade, mas várias pessoas avulsas queriam também contribuir. E era uma época que não tinha Pix, não tinha até conta bancária, poucas pessoas tinham. E meu pai recolhia aquele dinheiro que pessoas iam dar para ele, e um dava uma oferta aqui, outro ali, e essa mulher, essa senhora, sempre dava sabonete. Aí ele falou assim, estou cansado disso daí. Pessoa dá sabonete. Eu falei, pai, aceita. Não, vai acumulando aí, vai ser uma bênção, ou para mim ou para outras pessoas, mas aceita porque é dado com alegria, é dado com amor à obra de Deus. Uma senhora pobre, vamos dizer assim. Muitos missionários têm falado, quem tem sustentado a obra são os pobres, e eu concordo e eu tenho visto isso. Os ricos
E rico tem vários, né? Vários graus de riquezas, mas não vou nem dar valores aqui. O que é uma pessoa que poderia ser rica? Para você, eu digo, para algumas pessoas, alguém que ganha 6, 5 mil reais por mês é uma pessoa rica. Para algumas pessoas, essa é a realidade. Para outras pessoas, teria que ganhar uns 20 mil por mês para ser rico. Mas para algumas pessoas, para ser rico, tem que ganhar 300 mil por mês. Então, riqueza é relativo comparado às pessoas que vão dizer o que é riqueza. Peniel, tem? Na observação que nós temos na obra de Deus, é que realmente as pessoas com menos condições financeiras são pessoas que contribuem regularmente. Às vezes uma pessoa com bastante condição, ele dá uma oferta para um missionário ou para a igreja, uma oferta substancial. Quando você olha assim, puxa, bastante dinheiro. Mas quando que ele vai dar outra oferta daquela? Nesse intervalo, o pobre, ele está dando dinheiro, pouco dinheiro, mas regularmente, a tal ponto que nesses intervalos ele acaba dando, inclusive, às vezes, mais do que os ricos. Entendeu? Raciocínio? Mas vamos lá. Os pobres têm abençoado a obra de Deus na igreja, nas missões, são os pobres. Isso é verdade, mas é parte da verdade. Da onde que esses pobres estão tendo dinheiro? Hã? Cai do céu? Cai do céu? Tira na árvore? Planta? Depois de 2 meses sai o dinheiro? Pode responder sem medo. Da onde que os pobres tiram dinheiro para a sua subsistência? Da empresa do rico. Da empresa do rico. Não fossem os ricos, nós não teríamos pobres, nós teríamos miseráveis. Os pobres precisam dos ricos. Ponto final. Isso é em qualquer lugar. Por isso que eu falo, não está aberta a discussão, porque aqui já entram outras coisas. Os argentinos, eles quiseram acabar com os ricos. E nós estamos vendo uma situação terrível na Argentina. E estamos vendo situações se agravando no mundo inteiro a respeito disso. Tá bom, já falei até agora a importância dos ricos. Eu queria que não ficasse dúvida. Porque se você acha que isso não é verdade, é porque talvez você seja rico, né? Está sustentando pessoas, dando trabalho para as pessoas. Mas fora isso, lembre-se, você trabalha para ricos. Agora, tem categoria de ricos. Se você perguntar para ele, eu sou rico nada, eu luto com dificuldade e tudo mais. Mas se você paga 5, 10 funcionários em comparação a muitas pessoas, você é rico sim. Porque quem é que consegue pagar, alguns sim, né? Pagar 5 ou 10 funcionários. Então, nós precisamos dos ricos, porque os ricos nos trazem subsistência. Os ricos trazem oportunidades. Os ricos fazem um país crescer, fazem uma cidade crescer. São os ricos. Agora vamos falar mal deles, tá? Vamos ler esses primeiros 6 versículos e vamos ver o que Tiago fala com respeito às riquezas. Deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas que ficam ricas sem procurar riquezas. E tem pessoas que ficam ricas porque ele batalhou muito por aquilo. Ele, enquanto os outros estavam empinando pipa, ele estava atrás de trabalho. Mesmo novinho, ele estava procurando trabalho. Depois ele falou, se eu tiver um estudo, eu posso, inclusive, ter mais oportunidades nesse trabalho. Aí ele vai atrás de estudos. E ele consegue promoções ali.
E ele começa a ver que dinheiro faz dinheiro. E algumas pessoas são boas em administração, em vendas, em organização e tudo mais. E ele faz dinheiro mesmo e cresce, sem passar a perna em ninguém. Ele consegue crescer. Ótimo, tem esse tipo de rico. Tem outros ricos que caem no colo dele, cai do céu, viu, José? Cai no colo dele assim uma riqueza. 53 anos esperando isso, nada. Cai uma riqueza no colo dele. Como? Uma herança. Ele não fez nada por aquilo, mas ele ganhou uma herança. Ou outras coisas que não posso imaginar aqui, né? Mas pode ser que haja oportunidades para algumas pessoas de ficarem ricas sem procurar. Então, quanto aquele que batalhou pela riqueza e conseguiu sem passar a perna em ninguém, ou aquele que ganhou uma riqueza, nós estamos dizendo, essa palavra dos 6 primeiros versículos não são para esses ricos, tudo bem? Mas há alguns ricos que ludibriam, ou seja, enganam ou tentam enganar o governo, a Receita Federal, nota fiscal fria, sonegação de impostos, venda de produtos de baixa qualidade com preço de alta qualidade. É o rico que está cada vez mais se enriquecendo às custas do prejuízo de outrem, ou seja, de outras pessoas. Então, os 6 primeiros versículos sobre esses ricos. Ainda assim, o rico desonesto, ele ajuda o pobre, no sentido de dar empregos e oportunidades. Mas a palavra de Deus agora vai condenar as riquezas que são feitas através da desonestidade. Nós vamos falar disso agora. Versículo 1. Bom, eu não dei um tema ainda para esse estudo do capítulo 5. Nós vamos falar de virtudes. As virtudes do mundo, as virtudes do crente e as virtudes da oração. Virtudes são qualidades que acompanham, né? As virtudes do mundo. O que o mundo tem a oferecer que seria uma virtude? Riquezas. Sim, o mundo oferece riquezas. Riquezas naturais, riquezas de oportunidades. O mundo... por que alguém se interessaria pelo mundo? Por causa das riquezas. Então, as virtudes do mundo são riquezas. O que você pode extrair do mundo? Riquezas. Quais são as virtudes do crente? O que se pode extrair de bom de um crente? A paciência, a perseverança. E o que se pode extrair de bom da oração? Fé. Uma pessoa que ora é uma pessoa de fé, e uma pessoa de fé ora. Ou seja, quanto mais você ora, mais a sua vida de fé cresce. E quanto mais fé você tem, você é uma pessoa de oração. Então são 3 virtudes aí. O mundo oferece riquezas. O crente, paciência ou perseverança. E a oração, fé. Ela multiplica a sua fé. Então no capítulo 5 nós vamos tratar disso. Então vamos falar das primeiras virtudes, que é as virtudes do mundo. Do mundo se extrai riquezas. É uma virtude. E que pode ser um desastre também, mas não deixa de ser uma virtude. Versículo 1, alguém pode ler, por favor? Venha, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Um rico é uma pessoa, ou uma categoria de pessoas, né, que vai sofrer muito nas mãos de Deus. Um rico vai sofrer muito. Seja um rico perdido que vai para o inferno, porque nós cremos pela palavra de Deus que há graus de punição também. Ou seja, um rico crente, porém desobediente e desonesto. Ele vai sofrer muito no tribunal de Cristo.
vai ter que acertar as contas. Um rico é uma pessoa que carrega muitas culpas. Muitas culpas. Agora eu não preciso ficar explicando, né? Eu já falei para quem que se direciona os 6 versículos. Todos entenderam? Para quem? Vamos. Ricos desonestos. Ricos trapaceiros. Ricos sonegadores. Ricos que enganam. Então, vocês ricos. Agora, aqui não está falando nada disso que eu falei, que são desonestos. Mas o contexto vai dizer isso, tá bom? Então, vocês têm que chorar mesmo. Vocês vão lamentar. Porque um dia é da caça, outro dia é do caçador. Vocês vão ser caçados por Deus. Vocês vão lamentar pelas desventuras que vão acontecer com vocês. A ganância, o desejo de ficar rico é um laço. E a palavra de Deus nos fala muito claramente isso em 1 Timóteo. Sobre pessoas que querem ficar ricas. Pessoas que ficam inquietas buscando riqueza. Elas vão atropelando vários princípios na vida delas. A começar da vida espiritual delas. Um rico tem que sufocar a vida espiritual. Senão ele não consegue focar nas coisas que interessam. Quais as coisas que interessam? Buscar riquezas. Ele tem que sufocar a Bíblia. Um rico não consegue ficar em pé se ele for um seguidor da palavra de Deus. De novo, eu vou ficar repetindo isso toda hora. Eu não estou falando daqueles ricos que são ricos sem procurar a riqueza, que são ricos sem praticar a desonestidade. Então, toda vez que eu falar de rico aqui, você já sabe que eu estou falando do rico que merece punição. Certo? Versículo 2. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. Esses ricos são desonestos, esses ricos são corruptos, esses ricos estão fazendo coisas muito erradas. Para começar, roupa que junta traça é só roupa que você não está usando. Você sabia disso? As roupas que você usa, elas não juntam traça. As roupas que juntam traça são as roupas que ficam lá guardadas, no guarda-roupa, no baú, em qualquer lugar. E aí a falta de uso faz com que esses bichinhos, que são muito impressionantes, né? De vez em quando você vê uma traça na parede. Olha, o que essa casquinha está fazendo na parede? Tem um bicho lá dentro. E ela vai se arrastando. E ela não tem pressa. Traça não tem pressa. Porque quando ela achar o seu guarda-roupa, ela está garantida. Para o resto da vida dela e dos descendentes dela. Porque você não usa mesmo aquela roupa? Ela está lá no bolso do terno. Alguém sabe o que é terno aqui? Eu uso terno, né? Vou usar esses dias aí para realizar no casamento. Ou 2, ou 3, né? De vez em quando eu uso terno. Gravata. Mas tá lá. Então, terno tá que nem casamento, né? Terno tá igual casamento. Tá raro, né? Aí a minha esposa é muito esperta, né? Ela já pega meu terno uma semana antes e já coloca ao sol, né? Porque são roupas que quase você não usa. Então, se juntou traça, é porque existe acúmulo. Então nós já estamos vendo um problema dos ricos. Qual é? Acúmulo. As suas riquezas estão corruptas. Agora, quando a gente fala no Brasil de corrupção, a gente já vê um monte de coisa, né? Vem Brasília, vem um monte de coisa assim, né? O Distrito Federal, mas nós
temos que lembrar que a palavra corrupção vem de deterioração, decomposição. O teu santo não verá corrupção. Salmo 16. Em Atos 2, Pedro repetiu isso. Um corpo que vê corrupção é um corpo que morreu, vai ver corrupção, ou seja, o corpo vai entrar em decomposição. Coisa velha entra em decomposição. Então, quando ele fala de riquezas corruptas, o próximo versículo vai explicar o que é isso. Não é simplesmente que ele é desonesto, isso também. Mas são riquezas acumuladas. Riquezas acumuladas. Então nós já estamos vendo um problema dos ricos. Acumular, acumular, acumular. E isso traz um problema para a própria sociedade. Por exemplo, às vezes o governo quer dinheiro. O que o governo faz? O governo pode imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro causa inflação. O governo pode até dar dinheiro para a população. Porque ao dar dinheiro para a população, o que a população vai fazer? Gastar. Vai gastar. O país vive de giro de dinheiro. Precisa gastar dinheiro. Então, por exemplo, aqui é da malharia. O que um mecânico tem a ver com malharia? Quando as pessoas têm dinheiro, elas levam o carro para fazer os seus ajustes e tudo mais. As pessoas compram comida. Então, uma cultura, algo que produz dinheiro, não produz só aquele dinheiro, produz outros dinheiros, porque as pessoas têm um giro e todo mundo ganha quando há giro de dinheiro. Mas muitos ricos acumulam dinheiro. José, por exemplo, ele acumulou para depois liberar. Na palavra de Deus, em Provérbios, tem um versículo que diz que aquele que retém o trigo é maldito por todos. Todo mundo fica bravo, porque ele tem um monte de trigo lá, quem sabe está até estragando, mofando, e ele não vende. Ninguém quer roubar o trigo dele, quer comprar o trigo dele. Mas não é assim que muitos ricos fazem. Quando o preço está baixo, o que ele faz? Ele guarda. Quantos anos, seu Zé, um café, um coquinho, né? Ele aguenta? Se ele tiver na umidade certa, pode guardar alguns anos. 2, 3, 4 anos. Ou talvez até mais. Na umidade certa, o armazenamento é adequado, né? Refrigerado, que não pega umidade. Sim. Para esperar o bom preço, né? Exatamente. E o pessoal gosta disso de jeito nenhum. O rico gosta, mas o pessoal não gosta. Porque é hora de comprar, está barato, mas não tem produto. Por exemplo, toda vez que se o governo taxar os preços, você fala, mas por que está tão caro isso? Por que o governo não taxa o preço? Você não pode subir mais que isso. Se ele fizer isso, os produtores não produzem. Simples. E aí começa a faltar produto na prateleira. E aí fica tudo mais caro ainda. Então, esse jogo de economia é um jogo muito difícil. E os ricos conhecem muito bem. Ou os ferrapados igual eu que pesquisam um pouquinho, mas o rico entende na prática como funcionam essas coisas. Ele acumula, ele sempre ganha. Versículo 3 agora. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará as vossas carnes como fogo. Entesourastes para os últimos dias. Bom, uma coisa aqui. Prata não enferruja. Ela cria uma... Zinabro. Zinabro, obrigado. E tem até tratamento para isso. Limão. Limão. Esse aí é meio de pobre, não é não? É meio de pobre. Tanto de velharia que eu tenho em casa, tem que saber como é que limpa o cobre. O Joãozinho tem velharia lá, viu, gente? Depois que ele partir, a Idene está feita. Ela vai vender tudo aquilo lá. Olha, a prata não enferruja, o ouro não estraga.
Então aqui são uma figura que ele usa. A sua prata foi gasta de ferrugem. Prata não enferruja assim. Mas o que ele está querendo dizer? Ele junta algo físico com algo simbólico, ou seja, é como se pudesse estragar essas coisas. É por isso que dinheiro já é feito com níquel, já é feito com certas substâncias que elas não vão deteriorar assim, rasgar, enferrujar fácil. No caso de moeda, né? No caso de dinheiro, realmente com o tempo vai deteriorando, aí eles fazem mais dinheiro e isso não é bom também. Mas hoje é Pix, né? Hoje é Pix, aí não tem problema nenhum. Mas tem o acúmulo, pessoas acumulando. Então, só existe traça porque está parado. Roupas paradas. Só está enferrujando o dinheiro, por assim dizer, porque está parado, não está girando. E os ricos têm essa tendência. De novo, não preciso explicar qual rico que eu estou falando. O rico tem essa tendência. Ele tem medo, inclusive, de comprar um sorvete. Ele quer acumular. A não ser que ele é um produtor de sorvete para ganhar dinheiro, né? Ele quer acumular. Mas as coisas vão enferrujando. E o Senhor Jesus falou isso. Falou de ferrugem, falou de traça. E falou de tesouros aplicados para a eternidade. Não falou? E aqui é a mesma coisa. Tiago está dizendo isso. O que os ricos estão fazendo? Acumulando, acumulando, acumulando. Ele vai conseguir gastar? Claro que não. Ele não vai conseguir gastar aquilo. Mas vai ficar para os familiares. Familiares que o odeiam, inclusive. Em muitos casos. Que só quer o dinheiro dele. São tesouros acumulados para os últimos dias. Não para a eternidade, mas para o seu próprio julgamento. Porque o julgamento do rico é severo. Porque as riquezas acumuladas representam pessoas tendo necessidade. Como eu falei, a ideia de pegar dinheiro dos ricos e distribuir, como já falaram, por exemplo, se pegar todas as regalias lá do Distrito Federal, dos deputados, senadores, as duas casas lá, aí resolveria o problema do país. É claro que não vai resolver. Está tudo errado, na minha opinião está errado o que acontece lá. As mordomias e tudo mais. Agora, não pense que distribuir aquelas mordomias dele ia ajudar, ia acabar. Se os ricos distribuíssem o que eles têm, eles vão ficar igual a gente, concorda? E a gente produz alguma coisa? Eu vendo blusa, eu faço. Mas você vende para quem? Para ricos? Você depende de ricos. Então, nesse caso, os ricos precisam ficar ricos. É muito bom que tenha gente rica. Se o Egito não fosse rico, o mundo morreria de fome, concorda? Além do Egito ser rico, tinha uma pessoa que era excelente na administração. Qual era o nome dele? José do Egito. Né? E ele ajudou toda a população. É claro que ele vendeu mais caros produtos. Não tem problema. É rico assim mesmo. No versículo 3, então, está dizendo que as coisas vão deteriorar. E no final da vida dele, ele vai ter muita riqueza para a própria condenação dele. Nós estamos vendo que um rico tem um grande problema, é o problema do acúmulo. 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui já está se revelando. Você que estava com dó do rico aí, é esse rico que nós estamos falando. O que ele está fazendo com o trabalho, com o salário dos trabalhadores que trabalharam nos campos dele? Ele reteve. Teve uma época que pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais também,
foram para o Amapá, foram para Mato Grosso, não me lembro também se foi, mas Serra Pelada. O que eles iam fazer lá? Eles iam atrás do ouro. E tinha pessoas que vendiam tudo que elas possuíam e iam para lá. E não é que elas conseguiam ouro, só que elas tinham que acampar. Elas tinham que montar suas barracas, alugar lá os alojamentos e comprar coisas, porque era no meio do nada. Ilha de Marabá, Amapá, no meio do nada. Hoje já é no meio do nada. Você imagina há 40 anos atrás. Como que essas pessoas se enrolaram? Elas iam lá, elas conseguiam as pepitas de ouro, tinham muito ouro, conseguiam, só que elas tinham que pagar alojamento e tinham que pagar o mercado. E era muito alto. E elas iam deixando na conta, porque quando elas pegassem ouro, daria para pagar. Só que na hora de pagar, era enorme. E os juros que se cobrava daquilo. E algumas pessoas ficaram no regime de semi-escravidão. Ele para poder pagar a dívida, mas ele nunca conseguia pagar a dívida dele e muita gente ficou literalmente presa lá no meio desse garimpo. Ele ficou escravo lá, porque ele trabalhava e consumia, trabalhava e consumia. E ele, aquele sonho de voltar para casa com riquezas, ele não conseguiu. Por quê? Tinha pessoas com dinheiro que investiram naquilo. E eles aproveitaram a ingenuidade daquele que quer ficar rico. E quem quer ficar rico está sempre nas mãos daquele que já é rico. E aí ele se aproveita da situação. E o que ele faz? Ele retém salário e depois, na hora de pagar, você tem essa conta na mercearia. Você tem essa conta no mercadinho aqui. Você tem essa conta nisso e naquilo. Então, quando esses ricos vão retendo e vão arrumando impostos, vão arrumando taxas para as pessoas e sobrecarregando as pessoas desses encargos todos, aí ele começa a ficar rico às custas da miséria do outro. Isso pode acontecer e acontece com todos nós. Um monte de gente reclamou das novas leis da empregada doméstica, porque um monte de gente teve empregados domésticos sem ter condição de ter. Porque quando você vai colocar na ponta da caneta, fica muito caro. Fica muito caro. Se bobear, o empregado vai ganhar mais do que você ganha. Porque tem os encargos sociais todos. Mas antes não tinha. E o coitado, a coitada precisava trabalhar, ele lavava os seus pratos, limpava o seu chão e você estava numa boa. Mas agora quando vieram as regras mesmo, de proteção para os diaristas, nem tem mais diarista, né? É o Joãozinho que sabe, né? Pode ser que se eu falar besteira, João. O diarista tem hoje, é um bom negócio em Jacutinga. Como é que funciona os encargos? Ou não tem? Não, diarista, se ele trabalha 1 ou 2 dias por semana na sua casa, você não tem encargo. Beleza. Uma empregada você contrata por 1.212, que é o salário mínimo, tem um encargo de R$334. Um diarista, você paga 150 por dia, trabalha 2 dias por semana, você não tem encargo nenhum. Mas você já não pode repetir muito, né? No máximo 2 dias. No máximo 2 dias. Então, só que vai chegar um tempo que queima, né, os diaristas, onde você vai arrumar mais. Mas se for só 2 vezes por semana, né? Tá resolvido. Tem essa brecha. Aí, o que é jornaleiro? Hoje nem jornal tem mais, né? Mas antigamente tinha banca de jornal, tinha o jornaleiro, tinha o que entregava o jornal, que vendia jornal. Mas na Bíblia o jornaleiro é o que trabalhava por jornada. Não existia esse negócio de trabalhar um mês, igual a gente, né? Ganha um mês. Era sempre dia. Trabalhou nesse dia, salário dele. O Senhor Jesus mesmo fala daquele administrador que vai até a praça e vai
recolhendo lá as pessoas, até tem um nome nas cidades, isso que eu não me lembro. Vai recolhendo esses trabalhadores para trabalhar um dia. Terminando aquilo lá, ele ajustava as contas. Turmeiro. Hã? Turmeiro. Turmeiro. Tem esse termo aí. Até houve ali um problema, porque teve um que trabalhou 8 horas e o outro trabalhou só 1 hora. E o outro trabalhou menos que 8 horas, e todos ganharam o mesmo salário. Aí houve aquela confusão toda, né? Ele falou: o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Veja, era a jornada de um dia, era o jornaleiro. E os profetas menores, eles falam sobre isso, que eles estavam retendo o salário do jornaleiro, não estavam pagando todos os dias. E esses ricos, o que eles fazem? Eles vão se aproveitando dessas pessoas com fraude, ou seja, eles estão retendo aquilo que não é deles, é do trabalhador. Eles estão, através de fraude, conseguindo se enriquecer. Poderíamos falar hoje sonegação, várias outras coisas, né? Os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus viu e esses ricos estão bem enrolados diante de Deus. Pode ser que ele estava se referindo à lei Deuteronômio 24, 14, 15. Pode ler? Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Isso aí. Antes do pôr do sol. Era o jornaleiro, ele dependia daquilo. Até o Senhor Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia, saúde. Hoje não, a gente ora o pão nosso de cada mês, não está nesse mês, né? Porque a gente vive assim. A importância então de ser honesto para com essas pessoas, mas eles não estavam sendo. Versículo 5. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazer sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês também, hein? Seus negócios estão indo bem. Às custas de quem que o seu negócio está indo bem? Quem você está explorando para você viver assim, né, nesse luxo todo? Vocês estão vivendo nos prazeres. Vocês estão se engordando, ou se engordando para qual dia? Para o dia da matança. Nos abatedouros eles vão matar galinha magrinha? Nos abatedouros eles vão matar o gado magrinho? Não. Eles vão alimentar. E eles vão alimentar como um investimento. Porque depois eles vão matar um animal bom, gordo, e vão ganhar um bom preço por aquilo. Então Deus está dizendo para eles: vocês estão se engordando. Continuem, continuem. Vocês são iguais aqueles bois que vão para o matadouro. Vocês vão ficar bem ricos e aí vocês vão ser mortos. Quem vai matar? Deus. Vocês vão ter a sua paga. E o versículo 6. Condenam e matam inocentes sem que eles resistam. Por que eles não resistem? Porque eles não podem. Eles não podem resistir. Às vezes a gente vê algumas bobagens, né, pessoal? Eu vou lá e vou processar. Você vai processar? Já tem advogado? Você já viu os honorários do advogado? E quanto tempo que vai demorar o seu processo? Você não vai processar ninguém. Você não tem condições para isso. Então, as pessoas, os ricos, eles têm condenado o justo.
os pobres, porque eles sabem que não vai acontecer nada. Não, mas a justiça trabalhista, ela sempre dá o direito para o trabalhador. Vai atrás para você ver. A gente vê um monte de gente se arrastando a vida toda. E sempre pensando, eu tenho uma bolada, eu vou ficar rico. Não vai ter aquilo lá, praticamente. Eu era moço convertido e eu tive um prejuízo de trabalho. A gente trabalhava o ano inteiro, só acertava no fim do ano, porque eu era meio. Então o serviço que fazia para o proprietário só acertava no fim do ano. Então eu devia para ele também, mas se eu devesse 5, eu tinha 15, 20 para receber. E ele falou assim, olha, eu não vou te pagar nada, vou falar uma coisa para o outro. Eu falei, não posso. Eu tenho um bom haver para receber. E ele não quis acertar comigo. E eu era novo convertido, fiquei muito triste com aquilo, pensando mil coisas. E eu, por acaso, eu nem entendia muito da Bíblia, mas abri a Bíblia e li exatamente esse texto. Tiago capítulo 5. Aquilo confortou meu coração. Fiquei com o prejuízo, no momento foi difícil, mas Deus deu um consolo. Então agora nesse estudo, lembrei desse acontecimento na minha vida. Deus conforta o coração e é Deus que supre as nossas necessidades. Não me fez falta nenhuma. Que bom. Desculpa abrir uma ferida fechada, tá? Então, o que os ricos estão fazendo? Estão condenando, estão matando o justo sem que ele faça resistência. Entendi o William MacDonald, né? Imagina se eu tivesse numa igreja de pessoas bem ricas, né? Como é difícil falar isso daqui. Mas eu quero ganhar a sua inimizade também e dizer que dentro da sua esfera de ação, você pode estar igual esse rico aqui. Qualquer pessoa que você passar a perna, você é igual esse aqui. Qualquer sonegação que você esteja tentando fazer, você é igual a esse aqui. E não escapa ninguém, nenhum de nós, porque a gente já está numa cultura que a gente quer levar vantagem em tudo. O jogador de futebol Gerson fez uma propaganda. Você também que quer levar vantagem em tudo, fume esse cigarro. Ele entrou na justiça por causa desse jargão. Ele falou, eu queria desassociar o meu nome com isso aqui, porque criou-se um título chamado, uma filosofia de vida chamada Lei Gersoniana. Lei Gersoniana. Os mais novos talvez não saibam o que é isso, e se alguém já ouviu isso, né? Mas ele queria desassociar aquele rótulo. A justiça falou, isso é impossível, você fez uma propaganda e você ganhou por aquilo, é a lei do negócio. Você fez um contrato em que você ia dizer aquelas palavras, e você já ganhou por esse contrato, então ninguém te deve nada. Agora você sofre as consequências daquilo. Você vendeu a sua voz, a sua imagem e relacionou a lei gersoniana. É você que quer levar vantagem em tudo. Vou fazer um teste aqui, eu gosto de fazer isso. Quantos lembram dessa propaganda? Certo. O Jonas está assim, ó. O Joãozinho também nem quer levantar. Então, você que quer levar vantagem. E o brasileiro ganhou essa... peixe que fala? Essa mancha, essa nota. Nós ganhamos essa nota. O brasileiro quer levar vantagem em tudo. É o jeitinho brasileiro. O brasileiro se vira em tudo. E muitas vezes é de modo desonesto. Então assim são as pessoas. Assim são os vendedores que estão vendendo produto pirata na rua. Eles colocam vamos pensar que eu fiz isso, né? Eles colocam uma lona, eles estendem com todos os produtos piratas. Mas essa lona já é feita de uma tal maneira que tem os bolsinhos que quando
começar a vir o pregão, o aviso. Os fiscais! Eles têm uma gíria para isso, eu não vou falar. Eles estão vindo. Ele já enrola assim rapidinho, põe debaixo do braço e sai andando assim. Toda a loja dele está naquela manta. E ele já tem um jeitinho de escapar daquilo ali. Então é assim. São pessoas, e muitos de nós talvez, pessoas que querem levar vantagem em tudo. Um jeitinho aqui, outro ali, sempre ganhando. Meus irmãos, é fácil falar dos ricões, né? Mas é um pouco mais difícil de falar de nós mesmos. Então, estamos nós aí, com os nossos jeitinhos brasileiros, né? Tentando escapar de uma multa, tentando fazer isso, aquilo, para tentar ganhar alguma vantagem e às vezes prejudicando alguma pessoa. O que você tira do mundo? As riquezas. Abaixo os ricos? Não. Nem os ricos honestos e nem os ricos desonestos. Falei algo errado? Acho que está cheio de rico aqui. Nem o rico honesto, nem o rico desonesto. Todos eles fazem um certo bem para a sociedade. Todos eles alimentam a sociedade. Todos eles fazem dinheiro girar. Porém, Deus sabe do coração e da prática de cada um. E Deus vai julgar cada pessoa. Seja o feirante que colocava, na minha época de infância, tá? Que colocava um cordão amarrado numa batata para pesar, então aquela batata lá roubava o peso, né? Então a pessoa estava levando 1 quilo, mas na verdade ela não estava levando 1 quilo, ela estava levando 800 gramas. Como por exemplo, você pensa que você está comprando 1 quilo de peixe, né? Alguns até colocam 800 gramas, mas não tem problema, porque agora o saquinho é de 800 gramas, né? E você pensa que você está levando 800 gramas, né? E às vezes você está levando gelo congelado, que pesa também, né? Então tem várias coisas que as pessoas fazem, né? Hoje, por exemplo, tem a inflação, não do preço, mas a inflação do peso. Uma bolachinha pesava 200 gramas, hoje, olha, não aumentou a bolacha, é mesmo? Dá uma olhadinha em quantos gramas que tem a bolacha. 150 gramas. Quer dizer, o preço não aumentou, mas eles tiraram 50 gramas de você. E alguns, que parece que por lei está lá, né? Que diminuiu, né, o peso, parece que eles têm isso. Meus irmãos, todo mundo quer ganhar dinheiro com facilidade. Que Deus abençoe sua vida. Tenta andar de modo honesto. Imposto sempre é um problema, mas você precisa, diante de Deus, saber o que você faz na sua vida, tá? Senão você é igual um rico, só que em escala bem menor. Deus os abençoe. Nosso Deus, obrigado porque toda prata e ouro vem do Senhor. E nós recebemos com alegria para o nosso prazer e para ajudar outras pessoas também. Mas nós pedimos a Deus, dá-nos sabedoria para usarmos aquilo que o Senhor nos dá para o auxílio das outras pessoas também. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.